Boa rapaziada, tudo certinho, senhoras e senhores? Na mão do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então para mais uma, certo? Hoje a gente finalmente vai entrar no roteiro 9, que aí a gente vai começar a falar sobre a nossa apostila número 4, firmeza? E aí, não esquece de entregar a apostila número 3, hein? Até amanhã, orelha seca. Então se liga, para não ficar dando bote aí. Hoje a gente vai começar a falar sobre o assunto nosso roteiro 9, que vai ajudar vocês na apostila número 4. Mas para que eu entre no assunto do roteiro 9, eu vou precisar antes fazer um pequeno preâmbulo, fazer dar uma relembrada no assunto, que na verdade a gente nem conversou muito, por causa do tempo não deu. Mas tá tudo sob controle. Eu sei que alguns de vocês já estão me falando, professor, a gente está atrasado. Tá não, história fica tranquilo, firmeza? Papai tá no controle. Então, fica suave, que eu tô com tempo, já tá tudo esquematizado. A gente vai conseguir terminar o conteúdo até o final da apostila tranquilamente. Beleza? Vocês estão pegando a apostila 4 agora, até entregar ela a gente vai pro roteiro 9, 10, 11. Tá bem tranquilo. Beleza? E história é o menos. Tanto é que hoje, ó, eu vou falar sobre um assunto que a gente não terminou, porque não foi abordado da aula passada, da apostila passada, desculpa, mas a gente precisa saber para tentar entender melhor nosso próximo assunto, que a gente já entra hoje também, a gente já começa a falar do roteiro 9 hoje. E eu também vou deixar aqui dois links de um documento, na verdade, né, que é um documento em PowerPoint que fala sobre a evolução da Segunda Guerra Mundial, que é bem legal, bem interessante para quem gosta de guerra, vai perceber como em determinado momento a Europa estava na mão dos nazistas, não tinha como perder, mas os caras perderam. E por quê? Porque eles estudaram história, os cabeça gorda. Beleza. E eu vou deixar, na verdade, mais dois links de vídeo. Então, um link de um arquivo do PowerPoint que eu tenho aqui, e depois outros dois links de dois filmes. Um trecho de um filme chamado Pearl Harbor, ó, meu inglês tá demais, hein? E o outro que é O Resgate do Soldado Ryan. E aí eu já vou avisar vocês, cuidado com esse filme. Esse filme ele tem cenas de guerra, portanto aparecem algumas cenas de violência, mas é tudo maquiagem, beleza? Só que quem tem problema com cenas de violência, sangue e bracinhos para fora do corpo, tripas saindo do bucho, não veja, tá bom? O Pearl Harbor dá pra ver até, é menos violento, vamos dizer assim, mas o Resgate do Soldado Ryan, ele, ele quis ser bem realista. E é interessante, porque vocês vão ver, por exemplo, a tomada do filme, O Resgate do Soldado Ryan, parece às vezes que é a visão de um soldado que está na guerra. Muito tremido, olha para um lado, olha para o outro, um monte de sujeira caindo, sangue, areia, é bem legal. A gente não vai ver o filme inteiro, né? Até porque demora um pouquinho, mas o trecho que eu preciso mostrar para vocês, eu vou deixar lá, beleza? São 15 minutinhos só. E o Pearl Harbor também é só a hora da invasão japonesa à base de Pearl Harbor, tá bom? Mas vamos lá. Eu me lembro de ter falado para vocês que a Segunda Guerra começou a partir do momento que a Alemanha de Hitler. Ah, não, é o Moscano, Castelano. Esqueci do recado, né? Perdão, ó, volta. Como eu não vou editar, vou ter que falar agora. Nome, por favor, coloca seu nominho, tá bom? Sobrenome e a sua turma. E vamos lá que esse assunto é interessante. Vocês gostam um pouquinho, pelo menos, tem bastante filme, vou falar alguns filmes aqui durante a nossa aula. Então hoje é meio pesado, se liga, hein? Então, bora lá? Pau no gato, vai! Bom, eu me lembro de ter conversado com vocês que a Segunda Guerra Mundial ela começa a partir do momento que a Alemanha nazista invade a Polônia, beleza? Hitler, que era o líder da Alemanha, o governante da Alemanha, o Führer da Alemanha nazista, ele invade a Polônia. Só que quando ele invade a Polônia, ele invade já com um acordo. A Alemanha nazista e a União Soviética de Stalin, stalinista, fizeram um acordo, certo? Um pacto de não agressão. E isso assustou o mundo inteiro. Por quê? Claramente os nazistas
não podiam ouvir falar em comunismo e socialismo, certo? Eles tinham um ódio mortal. Inclusive no livro, para quem leu o pouquinho livro, ou para quem procurou no livro do Hitler, ele fala que um dos problemas do mundo, além dos judeus, são os comunistas. Beleza? Bom, só que para que Hitler conseguisse ganhar tempo e conseguisse concentrar todas as suas forças em um lado da guerra, ele vai fazer acordo com a União Soviética que está do outro lado, beleza? E isso espantou o mundo porque até então todo mundo achava que a Alemanha e a União Soviética jamais entrariam num acordo, tá bom? Isso foi bom para a Alemanha, por quê? Porque a partir do momento que ela faz um acordo com a União Soviética, um pacto de não agressão, ela não vai precisar se preocupar, ela não precisa nem olhar para a União Soviética, porque eles têm um acordo. E aí a Alemanha nazista vai conseguir olhar só para um lado da Europa, os seus inimigos, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, firmeza? Tudo bem? Lembrando que a Alemanha nazista também tinha como aliado dentro da Europa os italianos, o fascismo italiano do Mussolini, tá bom? Bom, com esse pacto de não agressão, a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista dividem a Polônia. Assim, falou, ó, daqui para lá é meu, daqui para cá é seu e acabou, já era. Só que eles não consultaram a Polônia. O Hitler então invade a sua parte da Polônia e assim que ele invade a Polônia, os países da Europa decretam guerra, porque a Alemanha tinha assinado um outro acordo com os países da Europa. O Tratado de Munique, onde a Alemanha tinha se comprometido, Hitler tinha se comprometido em não invadir mais ninguém. Mas Hitler não cumpriu muito bem com suas palavras, não. Beleza. E aí começa a guerra. Só que Hitler se preparou para essa guerra, beleza? Ele estava esperando para isso. Durante 4, 5 anos, ele preparou a Alemanha para esse conflito continental. A Alemanha tinha um exército muito grande, muito bem armado, muito bem treinado, disciplinado. E, mano, os alemães estavam ganhando novamente confiança que tinha sido tirado deles mais ou menos pelo Tratado de Tordesilhas, Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Então os alemães estavam lutando de forma muito organizada. Hitler tinha, de fato, uma questão na frente, um passo à frente dos outros países. E aí, quando é decretada a guerra contra a Alemanha, porque ela invadiu a Polônia, o Hitler, sem perder tempo, já começa a acionar. Ele vai invadir a França, a Bélgica, a Holanda, vai ali para os Países Baixos, vai invadir com uma facilidade enorme. Por quê? Porque ele vai usar um tipo de tática, a tática da guerra relâmpago, ou Blitzkrieg, beleza? Então ele usava o fator surpresa, geralmente na madrugada, usava toda a sua força possível, ok? E de diversas regiões. Então ele concentrava em um único ponto toda a sua força possível, de forma repentina, e o ataque ele vinha de todos os lados. Então, geralmente o adversário não conseguia, na hora que percebia que estava sendo atacado, ele não conseguia contra-atacar. E aí os alemães conseguiam tomar esse território com uma facilidade muito grande quando se fala em guerra. Era rápida essa guerra. É uma guerra, por isso, guerra relâmpago. Ele vinha, estourava, tomava tudo e já dominava. E assim ele vai conseguindo tomar o território. Toma bastante território, beleza? Muito mesmo. Ao ponto que eu vou colocar para vocês, vocês espero que vocês percebam, ao ponto de chegar um momento em que a Europa continental está toda nas mãos dos nazistas. Menos uma pequena parte da França, que está ali, bem no cantinho sul, e também a Inglaterra. O Hitler ele não consegue entrar na Inglaterra. Aliás, Dom, presta atenção numa coisa. Ninguém que quis entrar na Inglaterra conseguiu. Napoleão não conseguiu, beleza? Só que Napoleão não tinha avião. Hitler tentou, hein, mano? Ele bombardeou a Inglaterra até umas horas. Inclusive, tem histórias ótimas porque eu tô aqui, né? Mas história muito interessante sobre a disputa entre a Luftwaffe, que é a força aérea da Alemanha, certo? E a Royal Air Force, aí em inglês tá demais, que é a força aérea britânica, inglesa. Então, você tem batalhas épicas. A
Força Aérea inglesa resistiu bravamente para evitar que a Força Aérea alemã conseguisse tomar o território aéreo da Inglaterra, beleza? Claro que não era só avião, bombardeios contínuos. A Alemanha queria entrar na Inglaterra de qualquer jeito e não conseguiu, beleza? E quando a Alemanha não consegue entrar na Inglaterra, ela, beleza, deixa lá a Inglaterra é uma porcaria, mas não quero mais. Aí ela se vira pro outro lado. E aí que começa, mano, Hitler tava com a Europa dominadinha, tava tudo tava, pra ele tava fácil. Vocês vão ver, espero que vocês vejam no arquivo que eu deixar aqui, vai mostrar a evolução da guerra. Só que aí, lembra daquele acordo que ele fez com a União Soviética? O vagabundo quebrou o acordo. Agora que ele tava com a Europa dominada, ele não, eu não gosto da União Soviética mesmo, odeio comunista. E aí Hitler pensa, vou entrar nela. E aí ele quebra o acordo e resolve invadir. Mano, ele começa a invadir a União Soviética pela parte sul, né? Ali da União Soviética, ele vai entrar entre o sudoeste ali, ele vai entrando. Só que os russos, os soviéticos, quando percebem que está acontecendo e que foi uma surpresa também para todo mundo, eles começam então a usar uma tática que eles já tinham usado na história. Por isso é interessante você estudar um pouco de história. Quando a Alemanha nazista entra na União Soviética, mais ou menos em junho de 1941, e os soviéticos percebem que não tem como encarar a Alemanha de frente, eles começam a usar uma tática que eles tinham usado contra Napoleão. Napoleão, não é Hitler agora, certo? Tentou invadir a Rússia na época, Rússia e União Soviética são nomes diferentes para o mesmo território, de épocas diferentes também. Napoleão tenta invadir a Rússia e ele comete um erro. Ele invade a Rússia e não percebe algumas coisas. Primeiro, ele não percebe que todas as cidades por onde as tropas de Napoleão passavam já estavam completamente destruídas. E geralmente os exércitos que invadiam outras cidades utilizavam a infraestrutura, comida, água, abrigo das cidades que eles invadiam, para não precisar carregar tanto mantimento, beleza? Então o exército de Napoleão invadia, mas usava comida, água, abrigos a seu favor. Os russos, sabendo disso, o que eles faziam? Em vez de encarar as tropas, eles destruíam a cidade, tacavam fogo, contaminavam as fontes, derrubavam casa, levavam toda a comida ou queimavam as lavouras. E dessa forma, quando as tropas de Napoleão chegavam, eles não encontravam nada, nem pessoas, nem como se manter. E isso foi enfraquecendo as tropas francesas. Só que aí chega o inverno russo. O inverno russo? Você está reclamando do que a gente está com 15 graus? Irmão, lá é menos 15, menos 20. A geladeira que eu tenho aqui é mais quente. Dentro da geladeira, estou falando. Então, o exército russo se aproveita como as tropas francesas estão ficando fracas, sem comida, sem água, e que estão agora enfrentando um inverno muito forte e que eles não estavam preparados para enfrentar, aí o inverno russo contra-ataca. Aí o exército russo contra-ataca, beleza? E aí eles vão começar a ganhar um monte de batalhas. Hitler, agora vamos voltar para a Segunda Guerra. Hitler vai entrar na União Soviética da mesma forma. Vai encontrar as mesmas características. Cidades arrasadas, sem nada. E não percebe que a mesma tática usada contra Napoleão está sendo usada contra eles. Essa tática tem um nome. Ela se chama Tática da Terra Arrasada. Tática da Terra Arrasada. Essa tática da terra arrasada consistia no quê? Isso aí, destruir tudo que você tinha na cidade para que o exército invasor não usasse nada. E é claro que as pessoas também vazavam, vão ficar moscando lá. As pessoas fugiam e iam cada vez mais para longe. O exército alemão ia invadindo, não achava nada. E chega uma hora, tiozão, que acha o inverno. E aí as coisas também começam a ficar mais complicado, beleza? Quando os soviéticos conseguem ganhar tempo fugindo e destruindo as cidades, eles vão se organizando. E aí, uma hora que os soviéticos se acham organizados, eles começam a contra-atacar.
E num desses contra-ataques acontece a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, beleza? Ela vai durar de 42 até 43, irmão. Quase, ó, novembro de 42 a fevereiro de 43. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses de batalha. O bagulho é pesado, hein? Foi a batalha em que mais morreu gente na Segunda Guerra, beleza? Sangrenta. Os dois lados cometeram vários tipos de crime de guerra. Tem vários filmes sobre esse nome, sobre essa batalha, beleza? Quem tiver curiosidade, é só botar lá, Stalingrado, vai aparecer 3, 4 filmes para você. Se você tiver Netflix, então, moleza. Só que toma cuidado que alguns filmes não são para faixa etária de vocês por causa da violência, beleza? Bom, o Hitler, então, quebrou um acordo, invadiu a União Soviética e não percebeu, porque não tinha estudado a história, porque ficou dormindo na aula de história, certo? Acorda aí, cabeça. Que os soviéticos estavam usando uma tática que eles já tinham usado há mais de 100 anos. E ele vai cair nessa. Os soviéticos, então, conseguem parar o avanço dos alemães e, pior, conseguem começar a empurrar os alemães de volta. Ixi, mano. Pela primeira vez na história da Segunda Guerra, a Alemanha sofre derrotas sucessivas e começa a ter que recuar. A Alemanha nazista, potente, ariano, só gente boa, a raça superior, começa a tomar uma invertida, começa a recuar. E aí, tio, aí a cena fica louca. Porque do outro lado, os Estados Unidos entra. Os Estados Unidos vai entrar também. Ele vai entrar por causa de um pequeno erro do Japão. No dia 7 de setembro de 1941, o Japão, querendo dominar a região do Atlântico, o Japão ataca uma base naval aérea que os Estados Unidos mantinha no Havaí, no Oceano Pacífico, a base de Pearl Harbor, beleza? E aí o Japão ataca de forma surpresa, mano, isso vai ser a desculpa que os Estados Unidos vai usar para quê? Para entrar na guerra. Até então os Estados Unidos não estava na guerra. Estava lá vendendo mercadoria, vendendo armamento, vendendo mantimento, de boa, tranquilo. Estava sendo pressionado, mas não estava. Para ele estava interessante, ele estava vendendo, só que agora ele foi atacado. Com isso, o Congresso norte-americano e a população pressionam o presidente. O presidente vai ser obrigado a aceitar. E aí, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e ao eixo, né? Lembra do eixo? Alemanha, Itália e Japão. Roma, Berlim, Tóquio, Robertão. E os Estados Unidos declaram guerra. E os Estados Unidos entra. Só que ele não vai entrar sozinho não, hein? Os Estados Unidos vai levar consigo um monte de países, inclusive o Brasil. O Brasil vai entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos faz uma pressãozinha para o Brasil ir junto, tá bom? E o Brasil tem uma importante tarefa nessa guerra aí. A gente já falou um pouquinho, mas se você ler um pouquinho a página 126, você vai saber mais sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra, que a gente já conversou. Bom, os Estados Unidos entram na guerra então, e aí, para entrar na guerra, os Estados Unidos se organizam muito bem, e aí, irmão, acontece. Nos Estados Unidos, junto com Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e parte da França, resolve então entrar na guerra de forma muito bem organizada, descansado, com armas mais desenvolvidas e com planejamento, beleza? No dia 4 de junho de 1944, 4 de junho de 44, os Estados Unidos resolve fazer a maior ofensiva contra os nazistas, beleza? Numa região do norte da França, 100 mil soldados desembarcam na região da Normandia, numa área chamada Cabeça do Cachorro, e eles entram lá para tentar, né, desembarcar suas tropas e começar seu avanço pela Europa, beleza? Vamos lembrar que do outro lado, aqui, a União Soviética já vinha avançando. Os Estados Unidos agora vai se entrar junto com a União Soviética com seus 100 mil soldados. Vão desembarcar. Esse 4 de junho de 44 é conhecido como dia D, beleza? Esse dia D
É o dia em que vou ter um desembarque de aproximadamente 100 mil soldados das tropas aliadas, norte-americanas, inglesas, australianas, neozelandesas, contra os nazistas. Opa! E aí, é esse o trecho que eu vou passar para vocês, deixar o link sobre a chegada do soldado, o resgate do soldado Ryan, beleza? Vocês, quem tiver o acesso, quem quiser ver, vai ver esse momento onde começa um desembarque dos soldados. Só que não foi uma coisa fácil, porque os nazistas estavam esperando. Vocês vão ver que muita gente morre na praia nesse desembarque, beleza? De certa forma, os aliados conseguiram entrar. Quando eu falo aliado, eu estou falando de quem? Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética também estava do lado, tá bom? E aí eles começam o avanço sobre os nazistas. De um lado, os soviéticos, do outro, os norte-americanos liderando os aliados. E aí você vai ter uma marcha sobre Berlim. Berlim é a capital da Alemanha, está aqui no meio, firmeza? De um lado, então, os soviéticos vão avançando, do outro, os aliados, e aí você vai ter uma corrida para ver quem chega primeiro. Os nazistas começam a tomar pau atrás de pau. Putz, a Alemanha não aguenta e sai da guerra. Os japoneses já estão desesperados lá, não conseguem mais manter a base nenhum. Os nazistas então estão enfrentando o mundo inteiro praticamente sozinho. Ué, mas eles se diziam superiores, eles tinham que aguentar, né? Mas não aguentaram, beleza? E aí, meus senhores, o lado soviético avança e chega primeiro a Berlim, beleza? Chega em Berlim, toma Berlim. Então os soviéticos são os caras que vão dar fim à guerra, beleza? No dia 8 de maio de 45, os soviéticos chegam em Berlim, tomam o parlamento. Hitler se suicida, ele não vai, bom, teoricamente, né, o que a história acredita, ele não se deixa prender, ele toma um veneno, pede para o soldado dar um tiro e depois tacar fogo no corpo dele e da esposa. Hitler se mata junto com a sua esposa, beleza? E aí os nazistas então perdem a guerra. A guerra já tinha finalizado. O Japão ainda lá na região da Ásia ainda relutava em se entregar. O imperador, o Hirohito, não queria se entregar não. Mas já estava praticamente acabada a guerra. Só que tem um problema. Quem chegou primeiro no parlamento alemão foram os soviéticos, né? Os soviéticos chegaram. Os Estados Unidos ficou mordido. Falou, esses comunistas aí chegaram antes da gente, cara. Aí, meu chapa, era preciso demonstrar força também. Assim como os soviéticos tiveram força e conseguiram deter o avanço dos nazistas e começar a conquistar espaço, e o soviético, a União Soviética, você sabe, é socialista, comunista, era pelo menos, agora os Estados Unidos resolvem falar, então eu vou demonstrar a minha forcinha também. Eles vinham com um projeto há um longo tempo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, de desenvolvimento de armas nucleares. E, baseado numa pesquisa liderada no início por Adolf Hitler, que não queria desenvolvimento de bomba, o objetivo dele era outro, era produzir energia só, mas a pesquisa dele vai ser usada depois para produzir uma bomba. Os Estados Unidos então faz duas experiências, beleza? No Japão. O Japão que atacou lá em Pearl Harbor agora vai sofrer. Então vamos lá. No dia 6 de agosto de 45, na cidade de Hiroshima, é soltada a primeira bomba. Beleza? 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 45, em Nagasaki, é soltada a segunda bomba atômica. Só no momento dessas explosões, irmão, só na hora que explode, 150 mil pessoas desaparecem. Queimou, já era. Beleza? E o recado era bem claro. Nós temos uma arma que pode destruir uma cidade em fração de segundos. Com o fim da guerra, agora com os nazistas e os japoneses. O japonês, na hora que tomou a bomba, já era. Se entregou, falou, beleza, ó, parei, não precisa esculachar, não. Agora começa um outro problema. A guerra terminou com os dois grandes países tentando demonstrar para o mundo quem é o mais forte. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, socialismo de um lado e o capitalismo do outro, vão começar agora um outro tipo de guerra. Uma guerra que teoricamente não vai ter o enfrentamento entre União Soviética e Estados Unidos, beleza? Uma guerra que não vai ter esses dois principais personagens se enfrentando. Não, vai ser uma guerra política, uma guerra de propaganda, uma guerra de espionagem, uma guerra onde cada país, Estados Unidos e União Soviética, vão tentar ter mais amigos, vão tentar fazer mais parceiros.
certo? Inclusive usando violência, inclusive usando formas de dominação. Essa guerra, onde não vão ter o enfrentamento dos dois países, mas sim uma disputa para perceber quem tem mais influência sobre o mundo, essa guerra tem um nome, é a Guerra Fria, firmeza? Por que fria? Porque não há um combate quente direto, tá bom? Só que essa Guerra Fria já começa já nos acordos feitos após a Segunda Guerra. Se você abrir lá na página 136 do seu mapa, você vai do seu livro, desculpa, 136, você vai perceber uma coisinha. As duas conferências, tanto a Conferência de Yalta quanto a Conferência de Potsdam, elas já estavam falando o seguinte, ó, a União Soviética pode ficar com uma parte do mundo e os Estados Unidos com a outra. A Conferência de Yalta, por exemplo, logo após o término da guerra, da Segunda Guerra Mundial, você vai ter os países falando, ó, tem uma parte da Polônia aí que vai ficar com a União Soviética. Mas espera aí, não era isso que a Alemanha estava fazendo? De conquistar outros países? Não era então para acabar a guerra e todos os países voltarem a ter seus próprios governos? Não é isso que acontece. Eles permitem, por exemplo, que a União Soviética fique com vários países, influenciando diversos países. E é claro, né? Começa uma disputa aí, então, entre a União Soviética para saber quem manda mais no mundo e os Estados Unidos. Firmeza? Tudo bem? E dessa forma, então, começa a nossa Guerra Fria. Tá bom? Tudo bem, senhores? Então, eu acho que eu consegui passar pela Segunda Guerra aqui. Eu ainda vou deixar 3 links para vocês. Espero que vocês deem uma olhada. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Espero ter ajudado vocês. A gente ainda está bem no comecinho do roteiro 9, mas fica suave. Fica suave. Tem tempo, tá bom? Tudo sob controle. E só tome cuidado com o Resgate do Soldado Ryan pelas cenas de violência, beleza? Quem não gosta desse tipo de cena, nem vê, certo? Ou se gosta, mas não aguenta ver, faz com aquele saquinho do Fantástico ali para você encher ele depois, beleza? Porque vai dar aquele ugão lá e dentro do saquinho. E põe uns 2 ou 3 para evitar que vaze, certinho? Então, é desse jeito. Não esqueça de entregar a apostila, hein? Senhoras e senhores, muito obrigado por ter sua paciência. Me desculpe se personal vai levar na guarda de Maria e... Não acabou não, rapaz. Vai pausar, fica em casa. E usa a máscara na hora que você for comprar aquele chevetão. Irmão? Acabou não, fica ligeiro. Vai vacilando. Se cuida aí. Abraço.